Bom dia a você, um feliz sábado, obrigado pela sua presença, juntamente conosco, a Igreja Adventista da Granja Viana. É um prazer tê-los aqui conosco, espero que vocês tenham tido uma boa semana e nesta manhã de sábado estarmos para a oração. E são os pais de Felipe e Henrique Larroca. Ele já tem um ministério de 18 anos e, como eu falei, atualmente é o nosso atual presidente. Nos será a mensagem falada dessa manhã. E o nosso desejo, pastor, é que Deus o abençoe e que a mensagem venha de encontro ao nosso coração. O nosso convidado especial para a mensagem musical de hoje é o Renato, carinhosamente conhecido como Renatão. E o nosso desejo, Renato, é que Deus te abençoe e te use. Bom culto a todos. Feliz sábado a todos os nossos queridos irmãos da Igreja de Granja Viana, mas para você também que está aí acompanhando, conectados como nós temos aprendido a ser igreja ultimamente. Você está aí no conforto da sua casa, com a sua família, às vezes até sozinho, mas que a mensagem possa entrar no seu coração e fazer morada. A música que eu vou cantar, ela está baseada ali no texto de Lucas 19. Talvez é uma história que eu e você já tenhamos ouvido, você conhece desde pequeno. Fala sobre a história de Zaqueu. E Zaqueu, quando ficou sabendo ali que Jesus iria passar ali em Jericó, ele automaticamente subiu em cima de uma árvore e viu Jesus e não perdeu a oportunidade de ter transformação, salvação e perdão para a sua vida. Talvez a sua semana tenha sido tão cheia de tribulações, mas Deus continua falando ao seu coração: filho meu, não temas, porque Ele está ao seu lado. Que você possa refletir e meditar na letra desse hino e que ela possa realmente ser usada de instrumento na sua vida nessa manhã.
teu coração, Jesus, quer te dar hoje o perdão, Ele quer dar salvação. Muito obrigado, Renato, por esta linda e inspiradora canção. Que Deus continue te abençoando. Um feliz sábado para todos vocês. Que privilégio e que alegria estarmos juntos aqui direto da igreja da Granja Viana. Eu quero agradecer imensamente a sua conexão, por você estar ligado conosco, e quero agradecer ao pastor Denis Felauer pelo convite de estar aqui com vocês nesse dia tão especial que é o Sábado do Senhor. Quero agradecer também a equipe que está aqui. Vocês não estão vendo, mas eu tenho aqui pelo menos umas 8 pessoas que estão trabalhando para que essa transmissão aconteça. Eu acho que nós tivemos que migrar de plataforma, mas obrigado porque você está nos acompanhando nessa transmissão aqui da igreja da Granja Viana. Nós estamos passando por momentos desafiadores, não só aqui no nosso país, mas no mundo todo, e alguns esforços têm sido feitos por parte da igreja para que as coisas sejam minimizadas nesse tempo de pandemia. Eu quero agradecer a todos vocês que estão envolvidos nas ações sociais. Nós temos um projeto aqui na Associação Paulistana, Amor e Movimento, então doando alimento, doando mantimento, doando abrigamento e também uma quantidade de pessoas doando sangue. Eu quero agradecer imensamente as quase 100 costureiras que toparam o desafio de produzir máscaras, e nós temos feito uma campanha muito grande com essas máscaras. Nós estamos trocando-as por alimento, e já foram produzidas praticamente quase 20 mil máscaras, e nós conseguimos, com as máscaras e outras ações, juntar e distribuir mais de 10 mil cestas básicas. Então, nosso muito obrigado. Quero agradecer também aos nossos jovens que têm se envolvido na comunidade, estão conectados também com a comunidade, ajudando os idosos, fazendo compras no mercado, indo até a farmácia, cuidando dos seus animais, levando ao pet, ou indo até o pet, buscando rações, enfim, coisas do gênero. O nosso muito obrigado, porque os nossos jovens, os nossos Calebes, eles estão envolvidos na missão e também ajudando a nossa sociedade. Eu quero também agradecer aqueles que foram aos hemocentros fazer a sua doação de sangue. Nós tivemos aí cerca de 600 jovens até agora que foram aos hemocentros. Isso significa que cerca de 300 litros de sangue foram doados. Então, nós agradecemos todos aqueles que estão envolvidos, engajados em alguma ação social ou solidária. Mas agradeço também aqueles que estão utilizando dessas plataformas, desta oportunidade, para falar do amor de Jesus. Talvez até por conta dessa situação, algumas pessoas comecem a questionar o amor de Deus, o amor de Jesus. E eu agradeço todos aqueles que estão, de alguma forma, levando o Evangelho, levando a palavra de Deus, ajudando as pessoas a entenderem o momento que nós estamos vivendo. Então, muito obrigado à nossa querida igreja, especialmente aqui da Granja Viana, pelo vosso engajamento e por estarem conectados com a sociedade e conectados com a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 21. Enquanto você procura um breve comentário, a igreja está cada vez mais linda, pastor Denis. O pastor Denis está aqui, e estou falando a ele. A fachada praticamente quase toda pronta, aqui dentro tudo muito bonito. Que Deus seja louvado, uma das lindas igrejas que temos aqui em nosso território, em nosso campo. Deus seja louvado por isso. Lucas capítulo 21. Abra a sua Bíblia. Talvez esse é um dos textos mais lidos, talvez até mais pregado desse tempo que nós estamos passando agora.
E quero me dirigir a ele também. Aliás, esse sermão que vou apresentar, essa mensagem que vou apresentar, não é a primeira vez que eu a apresento. Eu adotei esse texto e esta mensagem para esse momento de pandemia. Eu tenho visto e ouvido muitas coisas encontradas e desencontradas. Algumas mensagens que têm levado pânico, desespero às pessoas, medo. E eu queria aproveitar desta oportunidade, ou dessas oportunidades que tenho, aos sábados, aos domingos e quartas, ou qualquer outra live, para falar desse tema. Talvez até você já tenha me ouvido em algum momento, em alguma outra transmissão, falar desse tema. Mas eu quero falar com vocês, me dirijo aqui não só à Igreja da Granja, talvez às demais igrejas do distrito que estão conectadas aqui, ou qualquer outro amigo que esteja conectado aqui na Granja, mas eu quero falar desse tema. Porque a pergunta que as pessoas estão fazendo é a seguinte: o fim chegou? É o fim de todas as coisas? O que está acontecendo, afinal de contas? Quando você olha para o cenário, eu tenho acompanhado isso, não sou da área médica, mas eu tenho acompanhado isso diariamente, os assuntos relacionados ao novo coronavírus, especialmente os seus resultados. E ontem vocês viram que no mundo todo já são mais de 6 milhões de pessoas contaminadas e cerca de 365 mil pessoas que perderam suas vidas. O nosso amado e querido Brasil já ocupa o 2º lugar no mundo. O Brasil ontem encerrou o dia, lamentavelmente, com 468 mil casos e aproximadamente 28 mil pessoas que perderam suas vidas. É verdade que, quando você olha para a Inglaterra, que tem 38 mil mortos, mas o número de contaminados é muito menor, é quase a metade do Brasil. E, enfim, é um quadro bastante preocupante no mundo todo. E, curiosamente, alguns países que ainda que não tiveram nenhuma vítima. Há vários países, é verdade que são países pequenos, mas é curioso de que temos aí pelo menos 9, até ontem 9 países que não tem nenhum caso de óbito, embora tenha contaminados, mas nenhum caso de óbito. Mas o que está acontecendo, afinal de contas? É o fim? Alguns estão utilizando de textos do Apocalipse e traçando o modelo de que finalmente chegou o fim. Mas eu quero ler então com você Lucas capítulo 21 e o verso 11, que diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Nos evangelhos, é a única vez que Jesus menciona sobre pandemia. E é curioso que quem registra esta palavra é o evangelista Lucas, talvez por ser um médico. Ele conseguiu captar aquilo que Jesus estava falando e a que ele se referia. Algumas versões de São Mateus capítulo 24, verso 7, algumas versões traz a palavra praga ou até peste, mas não se encontra na maioria dos originais. Talvez até por força de Lucas, alguns intérpretes julgam que cabe também em São Mateus capítulo 24, por se tratar de um grande sermão profético. Mas Lucas, com essa sensibilidade de médico, ele captou a mensagem de Cristo e colocou a palavra pandemia. Aliás, a palavra epidemia. Mas o quadro nosso hoje é o quadro de uma
pandemia. Quando nós olhamos para a história do mundo, esta não é a primeira grande epidemia ou pandemia que acontece no mundo. Quando nós olhamos para os relatos da história, você vai se lembrar que entre o ano 165 e 180 Anno Domini, depois de Cristo, já houve uma grande peste, uma grande praga que recebeu o nome de praga antonina, porque ela ocorreu no período de Marco Aurélio Antonino, e por isso ela se chamou de praga ou peste antonina. Essa peste, ela ceifou a vida de aproximadamente 5 milhões de pessoas. Segundo os historiadores, ela ceifou a vida de 1/3 dos habitantes da Terra. Quando você vai um pouquinho adiante na história, no ano 542, houve a outra peste, a chamada peste Justiniana, porque aconteceu no período do Império Bizantino e do imperador Justiniano, por isso, peste Justiniana. E esta, mais uma vez, não se tem muitos relatos desta peste, mas eles dizem, alguns relatos encontrados, que morria cerca de 10 mil pessoas por dia. E, mais uma vez, 1/3 da população do mundo foi levada por essa peste. Você prossegue um pouquinho mais na história, e você vai chegar numa outra grande, que essa recebeu o nome de peste negra, que ocorreu entre o ano de 1348 a 1353, e esta dizimou cerca de 25 milhões de pessoas, que mais uma vez, levando 1/3 da população do mundo. E curiosamente, estas pestes, essas pragas, elas sempre ocorreram no mesmo lugar. Elas sempre surgiram ali no norte da China ou no norte da África, e talvez por causa do mar Mediterrâneo, ela se espalhava na região mais populosa, que é onde hoje está a Europa Central, onde está a Itália, onde está a Espanha, onde está a França. Esta região sempre foi a mais castigada e mais afetada pelas pestes. Essa de 1348 a 1353, foi ali que alguns nomes surgiram, como um que nós usamos hoje, quarentena. Foi na cidade de Veneza que surgiu esse nome, possivelmente uma referência à quaresma, um período de isolamento, distanciamento, sem muitas festas, sem muita... Então, por aí. Mas nesse período também aconteceram outras questões bastante interessantes, observações anotadas. Por exemplo, quando eles identificaram então aí a peste negra, ou peste bubônica, né, porque surgiam bulbos na pele das pessoas, um relevo na pele, e depois que murchava, o local ficava preto, negro, por isso peste negra. Os primeiros urubus que comeram cadáveres morreram. Então, os urubus não mais comiam os cadáveres dos que morriam de peste negra. Uma outra questão bastante interessante, as pessoas começaram a se perguntar o que estava acontecendo. De onde estava vindo? Era o inimigo invisível? E algumas pessoas começaram a dizer assim, isso aqui é culpa dos judeus, porque os judeus mataram a Cristo, e eles ainda disseram, caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse inocente, então eles são os culpados dessa peste. E a partir de então, começou uma perseguição a judeus. Na cidade de Borgonha, numa única semana, eles mataram 50 mil judeus, além de uma outra quantidade imensa de judeus que foram mortos nessa época, vítima do desespero da peste negra. Depois veio uma outra, que também recebeu o nome de peste negra e peste bubônica, era a mesma, ela retornou com um pouco mais de força entre os anos de 1663 a 1667, ela surgiu ali na Holanda, ela retornou, né, na Holanda, e daqui a pouco ela migrou novamente para a região da Europa Central, e essa é interessante que há muitos registros daquilo que aconteceu na Inglaterra, muitos registros. Diferente das outras, que são poucos os registros, essa há muitos registros.
E ela chegou ali na Europa. E para vocês terem uma ideia, a cidade de Londres, na Inglaterra, quando começou a peste, era uma cidade de aproximadamente 400 mil habitantes. E quando terminou a peste, havia apenas 200 mil habitantes. A metade foi dizimada. A primeira semana, segundo os estudos, morreram 700 pessoas. Na segunda semana, 1.200. Na terceira, 1.700. E daqui a pouco se alastrou e perdeu-se o controle dessa epidemia. Depois, uma outra grande pandemia que ocorreu no mundo, talvez a mais conhecida, a mais comentada, foi a peste ou a gripe espanhola, que ela surgiu depois da Primeira Guerra Mundial. Ela surgiu nos Estados Unidos, mas como o americano não gosta de receber fama de nada ruim, então eles colocaram o nome de gripe espanhola. Por sua vez, os espanhóis disseram: aqui não é gripe espanhola, aqui é gripe francesa. E na França, por sua vez, chamavam de peste pulmônica. Mas o fato é que esta também não tem números exatos, mas dizem que em torno de 50 milhões a 200 milhões, então os números são muito elásticos, né? Muito distante um do outro, mas o fato é que cerca de entre 50 milhões a 200 milhões. No Brasil, dizem que cerca de 30 mil pessoas morreram nessa época. E a gripe espanhola foi a primeira que se expandiu saindo dessa região da Europa, ou da Europa Central. Essa foi a que teve um pouco mais de amplitude. E, finalmente, nós chegamos em 2019 ou 2020, com a Covid-19, fazendo tantas vítimas no mundo todo, como já disse, são cerca de 6 milhões de pessoas contaminadas e 320 e poucas mil pessoas que já perderam suas vidas. O que está acontecendo, afinal de contas? Primeira pergunta. Aliás, só retornando um pouquinho, voltando de 1663 a 1667, que ocorreu na Inglaterra, que o foco maior foi na Inglaterra, é curioso ver como as pessoas reagiram. Como que as pessoas reagem diante de pestes, ou de tragédias, especialmente de tragédias mundiais? Como as pessoas reagem a isso? Eu fiquei observando, tracei até um paralelo, a reação das pessoas daquele tempo e a reação das pessoas do nosso tempo. Se observa que não há muita diferença. Por exemplo, na Inglaterra, as pessoas corriam desesperadas de um lado para outro, como se estivesse fugindo de um exército inimigo. Não sabiam o que fazer e corriam desesperadamente pelas ruas. Começaram a surgir também os profetas instantâneos. Alguns já pegaram seus caixotes, colocaram em praça pública e já começaram a pronunciar as pragas do Apocalipse. Outra reação das pessoas. Começaram a aparecer charlatões e curandeiros de todos os lados, com amuletos, com chás, com folhas, com óleos, que resolviam o problema da enfermidade. Amuletos, antídotos, objetos aromáticos, magos, adivinhos, gente de toda a espécie já trazendo solução para a praga. Londres se transformou no verdadeiro pandemônio. A igreja oficial da época, como ela reagiu? E é importante a gente pensar sobre isso. A igreja oficial da época fez a seguinte campanha. É verdade que, nessa ocasião, o líder religioso era Clemente VI, e por ser francês, ele então passou a fazer os atendimentos, ao invés de fazer em Roma, ele passou a fazer os atendimentos em Avignon, onde ele era bispo anteriormente, antes de ser o líder religioso, o Papa. Ele então passou a atender de Avignon. E ele então fez a seguinte promessa, ou a campanha: todos aqueles que viessem a Avignon seriam curados da peste negra ou da peste bubônica, ou não teriam a peste negra, ou não teria a peste bubônica. E os relatos dizem que cerca de
1 milhão de pessoas saíram de suas casas, de suas cidades, e se dirigiram a Avignon neste período. E somente 100 mil pessoas conseguiram chegar a Avignon. 900 mil morreram pelo caminho. E essas cerca de 100 mil que chegaram a Avignon não foram atendidas pelo líder religioso, porque ele estava com medo de pegar a peste e ele então não atendeu essas pessoas. Frustração, decepção. Bem, o rei Carlos II resolveu entrar em ação e tomar algumas medidas importantes. O que fez Carlos II? Primeira coisa, o rei Carlos II era o rei da Inglaterra. O que ele fez? Ele pediu então que ele reuniu os médicos e disse: vocês, por favor, encontrem uma solução para esse mal. Precisa encontrar uma solução. Segunda medida, ele pediu para simplificar os enterros. Nós temos que simplificar os enterros. Não pode ter cerimônias muito longas, uma boa medida. Uma terceira medida que ele tomou: todas as ruas têm que ser varridas todos os dias, limpas, não quero sujeira nas ruas. Uma quarta medida, ele disse: cuide com os alimentos. Ao comprar ovos, veja se os ovos não estão estragados. Ao comprar carne, veja se a carne não está estragada. Porque ninguém sabia de onde vinha, como era a transmissão. Então, tudo que podia ser feito, era feito. Uma outra coisa, não pode circular dinheiro, especialmente o papel moeda. Então, o que faremos? Só faremos transações comerciais em moedas. Então, eles pegaram um recipiente, cada comerciante tinha que pegar um recipiente, encher de vinagre e colocava ali no balcão. Então, as pessoas vinham comprar, então, ao pagar, jogavam as moedas dentro do vinagre, e somente depois de algum tempo que o comerciante retirava as moedas do vinagre. Porque ninguém sabia como era a transmissão, como era o contágio. E, finalmente, talvez uma das piores medidas: todos os animais domésticos devem ser sacrificados. Então passaram a matar cachorros, gatos, coelhos, pombos, tudo que era animal de estimação eram sacrificados. E, logicamente, o prefeito de Londres não podia ficar atrás. E o prefeito de Londres também entrou em ação. Thomas Bloodworth. Ele tomou as seguintes medidas: confinamento, isolamento social. Todo mundo em casa. No mínimo 28 dias. Então, ele decretou um lockdown na época. Então, todo mundo dentro de casa, colocou guardas nas ruas, ninguém sai. E vamos ver o que acontece. E o que aconteceu foi que as pessoas começaram a morrer dentro de casa. E todas as noites passava uma carroça, ou várias carroças, recolhendo os mortos. E somente em Londres, cerca de 1.000 pessoas eram recolhidas a cada noite. Medidas. E sabe, a solução, ela só foi encontrada cerca de 230 anos depois. 2 cientistas, um suíço e um japonês. O suíço ficou conhecido como, aliás, o seu nome, né, Alexandre Emile John Yersin. E o japonês, talvez o nome mais fácil de ser pronunciado, Kitasato, ele ficou talvez mais conhecido. Mas o nome da cura recebeu o nome de Alexandre Yersin. E ela foi batizada de peste yersina por conta que ele conseguiu identificar e descobrir a origem, a transmissão, a vacina, e trouxe solução para esse mal. Mas, no mesmo tempo, Kitasato, eles não se conheciam, não trabalharam juntos nesse processo, mas eles estavam simultaneamente trabalhando, e quando surgiu a notícia, saíram praticamente juntas. Mas como as publicações de Yersin, Alexandre Yersin, tomou mais proporção e repercussão, então foi batizada de peste yersina, mas cerca de 230 anos depois. Agora, como que eles descobriram isso? Como que eles descobriram a solução? E aqui vem onde eu quero chamar a sua atenção. Eu li para você Lucas, capítulo 21, verso 11.
eu busquei um texto de muitos anos atrás. Eu busquei um texto de cerca de 2000 anos atrás, para dizer daquilo que está acontecendo nesse momento. Pois bem, Kitassato e Alexandre Yersin, eles fizeram o mesmo. Eles olharam para trás. Há um provérbio, um axioma que diz assim, que quanto mais para trás você consegue olhar, mais para frente você consegue enxergar. E foi isso que fizeram esses pesquisadores. Eles começaram a olhar alguns escritos do passado. Eles entraram em contato com alguma literatura do passado. Eles entraram em contato com a literatura de Demócrito. Demócrito foi o primeiro a escrever, em cerca de 320 a.C., de que a menor partícula da matéria, ela é invisível. Mas ele não sabia explicar isso, ele só acreditava dessa maneira. Pouco tempo depois, em 270 a.C., Epicuro, ele deu um nome a isso. Ele disse, olha, essa menor partícula da matéria que ninguém enxerga, ela se chama átomo. Mas um outro filósofo, escritor romano chamado Tito Lucrécio Caro, que escreveu entre 98 e 55 a.C., de 98 a 55 a.C., ele disse o seguinte, olha, a menor partícula da matéria é invisível, tudo bem, ela se chama átomo, mas é assim, há outras partículas que circulam pelo ar, que também são invisíveis, e essas partículas transmitem doenças. A partir desta informação, foi que Alexandre Yersin e Kitassato passaram a perceber. Então, há transmissão de enfermidade pelo ar. Ninguém sabia como e por quê. E através daí, eles passaram a estudar. E através dos seus estudos, através de suas pesquisas, eles descobriram que a transmissão da peste negra se dava através de piolho de rato. Os ratos, e aí justifica porque surgia lá no norte da China, no norte da África, na Holanda, e se espalhava rapidamente. Você se lembra da expressão ratos do porão? E para aquela época, ou para aquelas épocas, um navio que não tivesse ratos no porão não era um navio confiável. Tinha que ter ratos no porão. E esses ratos, nessas viagens, eles se asfixiavam com seu próprio sangue. Eles já possuíam a peste, e a peste asfixiava os ratos. E aí, o que ele só asfixiava? O piolho do rato, o piolho que se asfixiava com o próprio sangue do rato. E para se livrar daquele sangue na garganta do piolho, ele atacava pessoas. Então começou o contágio. Os piolhos de rato, piolhos de esquilo, transmitiam para o ser humano. E ser humano transmitia para ser humano. E até que se descobrisse dessa maneira. O tempo passou, tantas pestes e tantas pessoas morreram, e hoje quando a gente olha, mas uma coisa tão simples que trouxe tantas mortes, tantos óbitos ao longo da história. Milhões de pessoas perderam suas vidas. Mas alguém teve que olhar para trás. Olhando para trás, conseguiu-se entender o presente. Por isso, nós também, como igreja, precisamos olhar para trás. Há um certo desprezo pelo passado. Hoje, filósofos, cientistas, intelectuais têm um profundo desprezo por aquilo que está revelado na palavra de Deus. Nós, como igreja, precisamos olhar para as Escrituras. Aquilo que foi revelado desde a criação. Aquilo que foi revelado para os profetas. Aquilo que foi revelado pelo próprio Jesus. E aquilo também que está revelado no espírito de profecia. Nós precisamos continuar olhando para trás, para conseguir entender o que está acontecendo em nosso tempo. Mas a pergunta que fiz é: o que está acontecendo em nosso tempo?
É o fim de todas as coisas? Chegou o grande final da história? É interessante que as pessoas elas continuam reagindo do mesmo jeito, como quase que em todas as grandes pestes. O desespero é o mesmo. Aliás, quando se fala em Covid-19, especialistas dizem que o impacto do Covid-19, do ponto de vista da economia, do ponto de vista social, do ponto de vista emocional, é pior do que todas as outras pestes juntas. O impacto na economia, o impacto na sociedade, o impacto no emocional das pessoas é pior do que todas as outras juntas, porque nenhuma das outras paralisou o mundo. Nenhuma das outras trouxe tanta repercussão como esta. Esta tem sido uma das piores, mas a pergunta é, chegou o fim? A reação das pessoas, as reações das pessoas continuam sendo as mesmas. Pessoas desesperadas, pessoas angustiadas, lamentavelmente, tristemente, pessoas continuam morrendo. A economia é afetada. Há profetas de plantão pronunciando o Apocalipse. Há pessoas vendendo de tudo como se trouxesse a solução para o problema. Há pessoas, como nas outras épocas, se ajoelhando na frente de igrejas fechadas, clamando a Deus por misericórdia. Há uma busca das pessoas na Bíblia para tentar entender, ou até busca por igrejas. As pessoas elas continuam reagindo da mesma maneira. Eu sempre falo, eu já contei até para os pastores, uma curiosidade que acontece lá onde eu moro. Eu moro num bairro comum aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, onde nesse bairro é um bairro pequeno, mas ele tem aproximadamente 35 ou 40 prédios, com todas as classes sociais. Nesse bairro tem gente de classe simples, classe média e de classe alta, muito alta. Esse conjunto de prédios que está num bairro que tem o formato de uma concha, tem um eco muito grande. Se você der um grito, o bairro todo escuta. E sempre que eu chego dos cultos de quarta-feira à noite em casa, e tem jogos, quando tinham jogos, né, transmitidos às quartas-feiras à noite, era um problema, porque dependendo do jogo, eu tinha que ficar acordado até o final do jogo, porque eu me sentia dentro de um estádio de futebol. Porque a torcida do vizinho afeta o bairro inteiro. E se vai aumentando a quantidade de torcedores, o problema é terrível. Mas agora, nesse período de pandemia, o que está acontecendo no meu bairro? Tem uma torre, e é a torre mais glamurosa do bairro, o prédio mais glamuroso do bairro. Dizem que nesse prédio, eu nunca fui lá dentro, né? Não entrei dentro, fui até a portaria para tirar as informações que vou contar para vocês. Mas lá é assim, dizem que é muito luxuoso o prédio, e lá moram deputados, lá moram juízes, lá moram desembargadores, nesse prédio mora artista. Esse que é um bairro, o prédio diz que é muito, muito chique. Desde que foi oficializado a pandemia, ou o isolamento social, melhor dito, em São Paulo, no dia 20 de março, a partir de 20 de março, nesse prédio começou a acontecer uma coisa que alcança todo o bairro. Todos os dias, às 19 horas, 7 da noite, acontece um culto. Desde que começou, até hoje. 7 horas da noite, como os britânicos, 7 da noite, em ponto, começa um culto. Toca lá uma musiquinha para as pessoas, a música tema, para as pessoas saberem que chegou o momento do culto. Nesse momento, as pessoas saem para as janelas, quem tem sacada sai para a sacada,
toca uma música, 2 músicas religiosas, se fala algumas palavras de conforto e esperança e termina. São 15 minutos. Termina, há um aplauso, e eu me sinto mais uma vez dentro de um estádio, e cada um volta para a sua atividade. Um cenário que eu nunca vi antes na história daquele bairro. Bom, eu comecei a ficar incomodado com isso, eu falei, bom, preciso fazer alguma coisa também. Comecei a desafiar meus amigos. E eu tenho, por natureza, eu sou um pouco tímido para essas coisas, mas o meu vizinho resolveu topar o desafio. E o meu vizinho vocês conhecem, ele não mora no mesmo prédio, mas mora num prédio de frente, na rua de trás, na outra rua, e ele resolveu fazer a mesma coisa, que é o pastor Fernando Iglesias. O que ele faz? Então, como ele canta, a esposa canta, então ele pegou o som da associação, é o nosso som lá que fique, como o escritório não está usando mais a capela, então ele pegou o som da capela, levou para a casa dele, e de lá ele faz um culto também. Só que daí não é gravado como os outros é tudo gravado. No caso dele não, ele faz ao vivo. Ele cumprimenta as pessoas, ele faz uma oração, lê um texto da Bíblia, aí canta, aí vem a esposa e canta para as crianças, a tia Cecel, canta para as crianças, e novamente as pessoas saem para a janela, saem para a sacada, todo mundo acompanhando. Termina, aplausos, e as pessoas voltam para casa. O momento, de fato, requer reflexão. Porque Jesus é quem disse: haveria terremotos, haveria pandemias, sinais no céu, ou epidemias, né? A palavra que ele usa é epidemias, sinais no céu, grandes coisas acontecendo. De fato, ele menciona, e requer, de fato, muita reflexão, requer de todos nós reflexão. Se eu mencionar para vocês a quantidade de artistas que estão solicitando estudos da Bíblia, e eu posso afirmar para você que nós temos pastores aqui da Paulistana que estão estudando a Bíblia como artistas famosos, porque as pessoas estão se perguntando o que está acontecendo. E de fato há um certo receio, há um certo medo das pessoas. O que virá depois disso? Eu queria dizer para vocês que eu tenho algumas convicções. Na verdade, eu vou emitir uma opinião. E nesse período de tantas lives, e eu quero chamar a sua atenção para isso, porque nesse período de tantas lives e tantas opiniões, há pessoas que fazem de suas opiniões uma verdadeira imposição. Todos podem emitir opiniões, até porque vivemos numa democracia. Mas quando você quer fazer da sua opinião uma imposição, aí já é tirania. E você não pode fazer isso. E há muitas pessoas fazendo isso, inclusive utilizando a Bíblia para colocar verdadeiras imposições para as pessoas. Então, o que eu vou dizer para você é que é apenas uma opinião. Nem é doutrina da nossa igreja, o que eu vou propor. Assim como o terrível terremoto de Lisboa, em 1755. O dia mais escuro, em 19 de maio de 1780. Como a prisão do Papa Pio VI, em 1798. E a queda das estrelas, em 13 de novembro de 1833. Esses eventos juntos marcaram 2 acontecimentos. O primeiro, início do tempo do fim, e especialmente apontando para aquilo que aconteceria em 22 de outubro de 1844, que era Jesus passando do lugar santo para o Santíssimo, iniciando esse período final de intercessão na terra. Todos esses acontecimentos marcaram isso. Isso é
que eu estou dizendo agora é teologia. Isso é o que a igreja crê, é o que a igreja prega e ensina. Agora, o que eu vou dar como opinião? Agora é minha opinião. A minha opinião diz assim, que o tsunami que ocorreu na Indonésia, um epicentro, um vulcão, um terremoto, que criou aquelas ondas gigantes e ceifou a vida, só naquele primeiro momento, de mais de 300 mil pessoas. O que ocorreu em 11 de setembro, estou dizendo que o tsunami de 2006, 11 de setembro de 2001, que naquele dia que derrubaram as Torres Gêmeas, cerca de quase 5 mil pessoas morreram naquele dia, e os desdobramentos da guerra do Afeganistão, que nem se calcula direito quantas pessoas morreram, por conta do desdobramento. E mais agora o Covid-19, eu acredito que alguma coisa maior está por vir. Alguma coisa virá. Eu não estou dizendo que é na semana que vem, não estou dizendo que é no mês que vem, não estou dizendo que é no ano que vem. Eu estou dizendo que assim como esse bloco de acontecimentos que impactou o mundo, como disse, terremoto de Lisboa, aprisionamento do Papa, dia mais escuro, queda das estrelas, isso impactou o mundo e isso apontava para alguns acontecimentos da Bíblia. Esses outros, que também impactaram o mundo, pode estar nos apontando para algum outro grande acontecimento que virá. A senhora White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela diz assim, que os desígnios de Deus não conhecem nem o adiantamento e nem a tardança. Os planos de Deus não conhecem nem o adiantamento e nem o atraso. Os planos de Deus vão se cumprir no tempo de Deus, não é no meu tempo. Eu queria dizer para vocês que eu oro todos os dias, assim como vocês, pedindo a Jesus para que Ele volte e coloque um ponto final na história de pecado desse mundo. Eu oro a Deus pedindo, Senhor Deus, eu queria saber o que é não ter a natureza pecaminosa. É a maior experiência que eu gostaria de ter. Lógico que vai ser uma alegria encontrar com Jesus, abraçar Jesus, viver a eternidade com Ele, com meus amigos. Isso é uma coisa indescritível. Mas eu fico me perguntando, meu Deus, o que é? Como que é essa experiência de não ter a natureza pecaminosa? De não ter nenhuma inclinação para o mal? E eu clamo a Deus, Senhor, venha, coloque um ponto final na história de pecado desse mundo. Estou dizendo isso para que ninguém me interprete de forma errada, porque eu vou dizer agora. Embora Jesus tenha dito em Lucas 21, verso 11, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Vocês já ouviram algumas expressões comuns em nosso tempo. Quais são alguns comentários que nos chamam a atenção? Não estou dizendo de comentário de rua, não. Estou dizendo de comentários de pessoas importantes e reconhecidas no mundo. Por exemplo, uma delas. Para um problema global, nós precisamos de uma constituição global. Segundo comentário. Para problemas globais, nós precisamos de um líder global. São expressões que realmente nos alertam para alguma coisa. E uma outra, que é a que mais me preocupa, que é o seguinte: as leis mais sólidas, elas se tornaram líquidas. As leis mais sólidas do nosso país não são aquelas que alguns dizem que são a Constituição brasileira. A lei mais sólida do nosso país são as leis trabalhistas, ou as leis mais sólidas são as trabalhistas. Desde que Getúlio Vargas promulgou algumas delas e depois foram se aperfeiçoando ao longo do tempo, elas sempre se tornaram as leis mais sólidas do país. Hoje, o que se tornaram as leis trabalhistas? Elas se tornaram líquidas. Cada um pode tomar a medida que
lhe caber. Você pode demitir, você pode dar férias coletivas, você pode dar licença não remunerada, você pode reduzir jornada e salário, você pode fazer aquilo que você bem entender, aquilo que lhe caber. Leis sólidas. Diante de uma crise, diante de um cenário diferente, aquilo que era. E esse cenário mostra para mim que alguns desdobramentos maiores virão no futuro. Mas Jesus disse que haverá grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Mas eu concluo a reflexão desta manhã chamando a sua atenção para mais algumas coisas. Apocalipse 7, verso 1 até o 3. O verso 1 vocês vão estudar daqui a pouco na lição da Escola Sabatina. Mas até o 3 é o que me chama a atenção. Diz assim, Apocalipse 7, verso 1. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Ou seja, há 4 anjos nos 4 pontos cardeais da terra, segurando os ventos. E vento, você sabe, no contexto profético, que está relacionado à destruição, está relacionado a guerras, está relacionado a pandemias, pestes. Ventos significa isso na profecia bíblica, especialmente no Apocalipse. E o verso 2. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas testas os servos do nosso Deus. Ora, eu até acho que essa pandemia que apareceu, acho que um dos anjos ali que segura um dos ventos, talvez tenha coçado o nariz, escapou um pouquinho ali, entrou uma pontinha de vento e já causou todo esse mal. Mas há um propósito nisso, há uma razão para isso. Estão segurando os ventos da terra para um propósito, para uma finalidade, até que hajamos assinalado nas testas os servos do nosso Deus. Deus tem uma colheita para fazer na terra. Ele tem os seus filhos fiéis em todos os lugares. Eles estão em vários lugares. E você sabe, e quem está estudando aí, como já disse, a lição da Escola Sabatina, vai se lembrar de uma informação da semana passada, que há cerca de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas no mundo que não têm a Bíblia na sua língua materna. Há cerca de 2 bilhões de pessoas dos 7 bilhões do planeta que nunca ouviram falar nem da primeira e muito menos da segunda vinda de Cristo. Profeta Amós, capítulo 3, verso 1, diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E Jesus disse, em São Mateus 24, 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Eu queria dizer para você, meu irmão e minha irmã, que o fim não virá, até que o evangelho seja pregado em todo o mundo, em testemunhas a todas as gentes. É o que está na Bíblia. Jesus, ele não estrangularia aquilo que ele mesmo ensinou. Por isso, o desafio da igreja ainda continua. A missão da igreja ainda continua. E a nossa missão, como igreja organizada, é levar esse evangelho para todo mundo. Eu reprovo todo sentimento e pensamento anti-organizacional. Porque a igreja organizada é que vai cumprir esta missão. A igreja organizada juntamente
com cada um dos seus membros, de cada indivíduo que compõe o corpo de Cristo, recebendo o dom do Espírito Santo, recebendo o batismo do Espírito Santo, juntos nós concluiremos essa obra. E aí sim, nós vamos ver Jesus voltando em glória e majestade, porque enquanto houver, pelo menos contabilizado, cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram nem a primeira e nem a segunda vinda de Cristo, certamente o Senhor Deus não virá, porque Ele não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos e aos seus profetas. E os anjos estão segurando os ventos da terra, até que seja assinalado na fronte os servos do nosso Deus. E quando você olha Apocalipse, você vai caminhando para o capítulo 13, daí já aparece o selo de Deus e uma outra marca da besta, e você vai para o capítulo 15 e 16, onde virá os flagelos, e aí identifica ainda mais de que há uma separação de pessoas, mas o evangelho primeiro deve ser levado a todo mundo, e as pessoas sim serão levadas a cada um a tomar a sua decisão, claramente, ou a favor ou contra Cristo. É verdade que tudo agora está ao nosso favor. Estou pregando para você, aqui da igreja da Granja Viana, e é bem possível que haja pessoas dos 4 cantos da terra me ouvindo nessa hora, através desse meio de comunicação. Mas eu queria dizer para você que a missão da igreja, o meu desafio, o seu desafio, ainda continua. Oro para que Jesus volte muito em breve. Por isso, convido a você a orar comigo, clamando ao Senhor que derrame sobre a sua igreja o poder do Divino Espírito Santo, porque somente no poder do Espírito Santo é que nós vamos concluir esta sagrada obra. Que Deus abençoe você, que Deus anime você, que você tenha a serenidade, que você tenha a compreensão clara dos dias que nós estamos vivendo. O Senhor Jesus Cristo, sim, em breve virá. Por isso, a minha igreja, a igreja do Deus vivo, deve continuar trabalhando, se preparando, anunciando a volta do nosso Senhor. Mas o mundo precisa conhecer essas boas novas do Evangelho. Que Deus use você a cada dia. Nós vamos ouvir uma música. E essa música que será cantada, ela reflete muito esse meu sentimento. E tenho certeza que reflete o seu sentimento. Nós estamos no meio de uma pandemia, mas vamos aguardar, é só um pouco mais. Quem sabe um pouco mais, e nós veremos o nosso Senhor voltando. Vamos clamar a Deus, derrame sobre nós o Espírito Santo, e vamos proclamar esse Evangelho para todo mundo. Renato, traga para nós essa mensagem cantada. É só um pouco mais. Se pôs no coração, eu já não pude suportar. Senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abrir meu coração. Foi quando alguém tocou em mim. Eu vi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lá.
Mais uma vez, obrigado, Renato, por esta mensagem tão inspiradora, tão encorajadora, tão esperançosa. É só um pouco mais. E logo Jesus virá nos buscar. Como igreja, como indivíduos, nós temos uma missão. E nós queremos ver esse sonho sendo realizado. Eu quero ver o céu se abrindo. Eu quero ouvir o ressoar da última trombeta. Eu quero estar com Jesus. Eu espero que esse seja o seu desejo também. Se esse é o seu desejo, como você está aí com a sua família, na sua casa ou em algum outro local, quem sabe na sala, quem sabe no quarto, eu quero convidar você a juntar a sua família. Convide seus filhos, convide o seu cônjuge, ou se você estiver sozinho, quem sabe aí se ajoelhe em cima da cama, ou quem sabe no meio da sua sala. Reúna a sua família, os que creem, os que não creem. Eu quero orar por vocês, pedindo a Deus que abençoe a sua casa, que Deus livre a sua família desse terrível mal, que Deus fale o coração daqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador, para que se una nesse momento. É um momento de reflexão. Como disse, eu não sei se é a última, se haverá uma outra praga. Haverá sim, porque ainda há as pragas do Apocalipse. Mas reúna a sua família, vamos falar com Deus, vamos reconsagrar nossa vida ao Senhor. Como você está, junte sua família, convide, chame. Se alguém está aí na cozinha, chame. Se alguém está no quarto, chame. Junte sua família. Convide-os em nome de Cristo Jesus nessa hora. Quem sabe para fazermos uma renovação com Deus, termos um pacto com Ele, fazer um pacto da família, para que ninguém se perca, para que ninguém fique de fora, para que juntos façamos a diferença. Quem sabe no seu bairro, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, dizendo para as pessoas: Jesus vai voltar, Ele virá. É um pouco mais, mas Ele virá. E vamos, no poder do Espírito Santo, sacudir esse mundo com a mensagem que o Senhor nos confiou. Se 12 apóstolos fizeram a diferença, se Jesus fez a diferença, se eles unidos no Espírito Santo fizeram a diferença, nós podemos fazer também. Chame sua família, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez nesse dia, louvado e glorificado seja o teu sagrado nome. Nós queremos, Senhor, agradecê-lo pela vida, queremos agradecê-lo pela saúde e queremos agradecê-lo também por sua proteção por cada um de nós. Queremos te agradecer pelas horas sagradas do teu santo dia, mas também queremos agradecer pela certeza que temos de que Jesus Cristo vive e em breve voltará para nos buscar. Nós queremos, Senhor, te agradecer, porque o Senhor colocou em nosso coração essa esperança viva, e nós queremos sim, Senhor Deus, vê-lo voltando nas nuvens do céu com poder e grande glória. Mas, Pai, nós estamos vivendo dias difíceis e o Senhor sabe. Não é só o estado de São Paulo, não é só o Brasil, mas o mundo todo. O mundo se preocupa, o mundo geme, o mundo teme, e por isso, Senhor Deus, nós queremos clamar ao Senhor no nome de Jesus, que o Senhor, por favor, abrevie esse tempo. O próprio Jesus disse que se esse tempo não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Por isso, Pai de amor, eu peço ao Senhor que livre os teus filhos dessa enfermidade, que o Senhor proteja, que o Senhor os guarde. Mas, Senhor Deus, há tantas pessoas que não conseguem se proteger, há pessoas que precisam sair de suas casas todos os dias em busca do pão de cada dia. Pai querido, proteja essas pessoas, guarde-as desse mal. Pai querido, eu quero clamar por todos os profissionais de saúde que estão lá nos hospitais, correndo de um lado para outro, se expondo ao perigo para salvar vidas. Eu peço ao Senhor que os proteja também da contaminação.
aqueles que estão no leito, que estão ali apavorados, temerosos, inseguros. Pai querido, visita-os nessa hora, dê a eles a tua paz, dê a eles a cura. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor, em sua bondade, em sua misericórdia, que o Senhor também proteja, cuide da sua obra, da sua igreja aqui nessa terra, porque nós temos ainda uma missão pela frente. Nós temos que anunciar ao mundo que o Senhor Jesus Cristo voltará. Nós temos que ajudar pessoas que nunca ouviram da primeira e nem da segunda vinda de Cristo. Por isso, Pai, derrame sobre nós também o poder do Espírito Santo, para que possamos fazer isso na força do Teu poder, na glória do Seu nome. Por isso, Pai, abençoe a Sua igreja nesse dia. Eu quero pedir, Pai, se alguém que está me ouvindo agora está ansioso, está com medo, está preocupado, se falta, Pai, de amor alguma coisa em sua casa, eu quero pedir que o Senhor nos ajude a ajudá-los, mas que o Senhor leve a tua paz, a tua calma, a tranquilidade, a serenidade. E quero pedir ao Deus querido que o Senhor fortaleça em meio a essa pandemia a tua igreja, fortaleça a fé dos nossos irmãos, e que a esperança continue viva, mesmo em meio a tantas vozes contrárias, a tantas vozes que ignoram a Tua palavra, que nós possamos olhar para trás, olhar para aquilo que está escrito na Tua palavra, e crer com fé, e renovar a nossa esperança de que o Senhor de fato virá para nos buscar. Fique conosco nesse dia, nos dê a paciência e a tranquilidade para aguardar um pouquinho mais. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para todos vocês. Que Deus abençoe sua casa, sua família. É o desejo dos nossos irmãos aqui da Granja Viana. Um feliz sábado para vocês. Quem você acha que sustenta a igreja? Os ricos ou os pobres? Principalmente em tempos de pandemia, quem será que sustenta a igreja? Eu diria para você que não são nem os ricos nem os pobres, são os fiéis. E eu não sei se essa é a palavra correta ou a melhor palavra que eu poderia usar nesse momento, mas eu sinto uma pontinha de orgulho quando eu, como pastor adventista, dou o meu dízimo e sei que um pedacinho dele vai parar lá no Oriente Médio, nas mãos de um amigo meu chamado Paulo Rabelo, que está num país ali da janela 1040. Esse é o sistema da igreja. Você deve estar vendo agora um QR Code do lado direito da sua tela. Enquanto você vê o vídeo, o Provai e Vede, que vai ser colocado agora no ar, você pode, se quiser, ser um desses fiéis que ajudam a sustentar a igreja. Se você dizimar, vai ajudar a sustentar o ministério pastoral da Igreja Adventista na sua região, no continente onde você está e no mundo também. Caso você decida também ofertar, você vai estar ajudando a manter a igreja onde você frequenta, abrir novas congregações na região onde você frequenta, e também um pedacinho da sua oferta vai parar nas mãos de alguém que está precisando aí ao redor do mundo para fazer a coisa acontecer. Portanto, ao assistir esse vídeo, talvez você decida ser um dos fiéis que ajudam essa igreja a continuar, mesmo em tempos de crise. Que Deus te abençoe. Provai e Vede. História de hoje: Impacto Esperança. Naquele domingo de manhã, Diego Gabriel Tocona, de Córdoba, Argentina, saiu da sua casa muito preocupado por estar envolvido com a justiça militar junto a outros 5 colegas de trabalho. Eu não sei que culpa eu tenho. Sem saber o que fazer, Diego se afundou na bebida. Apesar de que vivia com sua família, o seu casamento estava arruinado e sua esposa já não tinha esperanças. Pelo visto, você está com problemas. Está bebendo mais que antes. Você diz que eu não tenho direito de me meter, mas as coisas não estão bem. Apesar de que estamos separados, nós temos 3 filhos. Mesmo com todos os seus problemas, você ainda é o pai das crianças. Nosso grupo policial está sendo investigado. Hoje recebemos um comunicado que
Não sei, seremos afastados do trabalho, sem receber salário, até que a investigação termine. E o que você vai fazer? Não sei. Eu fui policial a minha vida toda. Não sei fazer outra coisa. Diego começou a buscar ofertas de trabalho nos jornais e andava pelas ruas perguntando se havia alguma vaga para ele. Quando voltava para casa, recebeu uma ligação da sua esposa. O que aconteceu? Quando chegou em casa, percebeu que alguém havia entrado e revirado tudo. Aparentemente entraram buscando armas. Você está bem? Sim, estou bem. Ainda bem que as crianças estavam na escola. Foi horrível. Estamos no fundo do poço. Não temos mais saída. Só nos resta buscar uma igreja. Estou falando disso há muito tempo. Você nunca quis saber nada de igreja e tampouco nos permitiu ter uma religião. Você conseguiu trabalho? Sim. Vou tirar o lixo do camping e limpar os banheiros. Então Diego foi trabalhar limpando banheiros e cuidando da limpeza de um camping. Mas não imaginava que alguém no céu o contemplava com amor. O título lhe chamou a atenção. Imediatamente interrompeu tudo o que estava fazendo e começou a folhear o livro que havia encontrado no banheiro. Ao chegar em casa, estava ansioso para contar à sua esposa o que havia acontecido. Você não estava buscando uma igreja? Estava. Olha, eu encontrei esse livro no banheiro do camping. Aí tem o nome de uma igreja. E que igreja será? É a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quer que eu busque no Google? Claro. Não levou muito tempo para que Diego fosse naquele endereço tratando de encontrar uma igreja. Se surpreendeu ao ver que havia chegado na sede administrativa da Igreja Adventista em Córdoba. Foi muito bem atendido, deixou o seu contato e ainda recebeu livros e revistas que a simpática funcionária lhe ofereceu. Pouco tempo depois, alguém tocou à sua porta e Diego foi surpreendido pela visita do pastor Lastra. Eles o receberam com alegria e dali em diante começaram a estudar a Bíblia. Ao terminar os estudos, toda a família foi batizada. Atualmente, Diego e Matilde levam uma vida muito diferente da que viviam antes. A felicidade voltou a reinar em seu lar. Diego foi absolvido do processo militar e voltou a trabalhar normalmente. Participemos todos na distribuição do livro que pode levar salvação a muitas famílias. Que extraordinária experiência a do nosso irmão Diego e sua família. Que poder há no livro missionário. Poder de transformação para salvar vidas. Agora os convido a participar deste momento especial de adoração, por meio dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Muito obrigado por você estar conosco. Eu espero que você tenha sido abençoado nesse sábado. E como dizia Moisés ao povo de Israel, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Feliz sábado e uma boa semana. E até sábado que vem. Não se desconecte. Yas de Granja Viana. Daqui para o mundo. Que Deus te abençoe. Então vai o banner.